E aí, olá, eu sou o Monolito, vim comentar a timelapse dessa arte que eu tô fazendo. Basicamente, inclusive se vocês quiserem ver desde o começo do processo criativo dessa tela, vocês podem ver na playlist aí. Mas essa é a parte 4, esse é o episódio 4. E nesse momento, conforme eu falei no último vídeo, eu tirei uma foto da tela que eu tô pintando, que é a primeira, né, para quem aí tá começando por aqui. Olá, essa é uma tela de 60 por 90, que é a primeira que eu estou pintando, inclusive. Então, ao invés de fazer os esboços direto na tela física, eu resolvi tirar uma foto e fazer no digital. Então, nesse momento, eu estou testando umas coisas. Eu, a princípio, não fui olhar nenhuma referência, então eu estava só colocando umas coisas assim da minha cabeça. E, gente, usem referência, tá? Porque nesse primeiro momento, assim, não fiquei satisfeito. Tinha algumas coisas que eu tava certo já, assim, desde o momento em que eu coloquei a primeira cor, eu já sabia que eu ia colocar algo que fosse similar à bandeira do Brasil nesse bloco verde, por exemplo, né, nesse azulejo verde. Então, tem algumas coisas que eu já tinha bem planejado, mas tinha as outras que se eu não tivesse olhado a referência depois, eu ia ficar bem perdido, não ia parecer tão bonito assim, tão variado. Porque acho que o meu foco também era que fosse um bem diferente do outro, eu não queria que parecesse nem um pouco assim. Existe meio que uma lógica, então vai ter uma coisa meio arredondada nos cantos de algum deles vão ser cortados no meio, mas eles não vão ser exatamente iguais, sabe? Acho que essa era a minha preocupação, até porque tem de todo tipo, né, de azulejo. Na minha cabeça, esses azulejos que eu tô pintando, eles são de cozinha, mas ainda assim, azulejos de cozinha são muito variados e, enfim, né, olha só eu aqui comentando azulejos de cozinha. Mas é isso, eu quis fazer alguma coisa que tivesse uma estrela num fundo vermelho, mas também com ondas, então é um pouquinho difícil de explicar. Tipo, tem algumas coisas que são bem objetivas e não tem uma grande analogia, mas tem outras que, tipo assim, é só a vibe que eu senti na hora, entendeu? Que eu senti, esse azul com esse vermelho. Enfim, a partir do terceiro, do quarto, eu já fui olhando algumas referências. Então, um dos azulejos que eu acho mais comuns, assim, que assim que eu bati o olho, eu falei, caralho, eu já vi muito esse tipo de azulejo. É esse aí do meio, inclusive, por isso que eu queria colocar entre os do meio, porque eu senti que, pô, com esse fundo que já era um marrom, uma coisa de um amarelo ocre, né, um amarelo bem escuro, ficaria incrível com esse fundo branco e os cantos azulados. E eu não estava fazendo necessariamente um a um, assim, copiando a referência. Senti que ficou bem variado. Nesse momento aí eu estava finalizando os detalhes desse azulejo. E aí eu já falei, quer saber? Eu vou tentar deixar o máximo de detalhes num azulejo de uma vez, porque eu continuo naquela vibe singular, senão eu vou ficar misturando um monte de coisa. Aprendi isso, inclusive, que meu cérebro funciona melhor assim. Fui tentando fazer cada azulejo de uma vez, pelo menos o conceito maior, ao invés de ficar migrando. E é isso, nesse daí, ó, não sei qual que era a lógica, porque pra mim era pra parecer uma borboleta, mas também pétalas. Então, eu não sei, às vezes tem umas coisas em retrospecto que vai ser um pouquinho difícil de explicar. Mas é isso. Aí eu também senti que eu precisava de uma coisa que fosse meio neon, então, com esse rosa. E aí, nesse momento, eu já não era de nenhuma referência, era mais porque eu vi esse rosa e eu queria um verde neon que contrastasse, mas daí eu não senti que contrastou. Então, fui de volta para referência e fiz esses detalhes aí desses raminhos com uma flor azul no meio. Senti que ficou muito bonitinho, que fez muito sentido, que eu super veria isso, tipo, em algum detalhe, em alguma cozinha. É claro que como ele tá repartido no meio, né, nos outros lados opostos, eu coloquei alguns outros detalhes também. Eu sinto que esse daí foi o que eu mais mudei do fundo, então não sobrou nada da blocagem de cor embaixo. Além de eu passar por um verde neon, que aí eu preservei, né, do azulejo anterior. Mas eu mudei também o fundo branco. Depois vocês vão ver, eu vou voltar naquela parte ali e colocar um fundo branco ali. Então a blocagem meio roxa, meio lilás ali, simplesmente não existe mais. Mas para as que estão funcionando, que curiosamente são as que eu estou usando referências boas e que realmente eu sentia, putz, eu já vi algo parecido com isso, esses detalhes em vermelho e tal, eu senti que simplesmente fez sentido. Sabe, eu conseguiria ver esse azul. Gente, olha, eu tô com muita preguiça de ficar explicando cada um.
tá? Então, é isso. Basicamente, num geral, usei referências. A ideia é que fossem azulejos típicos. E é isso, tá bom? Se você tá assistindo aí até agora, continue. E, ai, olha, eu gostei muito desse. Ficou muito bonitinho. Senti que fez sentido com o rosa do fundo. Não sei como é que vai ficar quando eu passar para tela física, né, realmente. Eu, atualmente, nesse momento que vos gravo-lhes, eu passei só no grafite para tela física, então, por enquanto, eu só fiz os rascunhos. Fui pro que pra mim seria o primeiro azulejo. E a partir desse é que eu comecei a pensar como que esses azulejos funcionariam se eles estivessem num jogo, assim, em todo um aparelho. Como que eles se completariam e como que eles fariam a padronagem num geral e não só em cada um deles. Então comecei a pensar em como eu faria isso, por isso que eu fiz essa divisão e esses dois lados espelhados. Então eu vou voltar naquele azulejo depois e fazer o outro lado. Vocês vão ver que eu jogo o conceito no azulejo, saio dele, dou uma olhada no geral, e aí quando eu olho no geral eu volto para algum deles para pensar no que tá faltando. As coisas começaram a parecer que estavam encaixando, sabe? Não parecia que eu tava só fazendo alguma coisa assim, meio que fazendo uma gambiarra no meio do caminho, não, parecia que realmente a visão que eu tava tendo tava funcionando. Mas é isso, cansei de falar, então fiquem admirando aí esse vídeo acelerado. Curtam, se inscrevam e é nóis. Na próxima eu começo a passar esses desenhos aí pra tela física mesmo.